Olá, muito boa tarde. A cruz, símbolo maior para os cristãos, está no centro deste dia, sexta-feira da Semana Santa. Em 1984, o Papa João Paulo II quis oferecer um exemplar feito em madeira, com cerca de 4 metros, aos jovens de todo o mundo, para uma peregrinação que iniciou por essa altura e nunca mais parou. Nos últimos meses está em Portugal esta cruz e por aqui vai ficar até à Jornada Mundial da Juventude, convocando todos os jovens para este encontro com o Papa. A Diocese de Évora já peregrinou com a cruz da Jornada Mundial da Juventude e é sobre essa experiência que queremos agora falar com o Nuno Sobral Camelo, responsável pelo Comitê Organizador Diocesano em Évora da Jornada Mundial da Juventude. Nuno, boa tarde, obrigado por estar neste programa, onde em cada ano, e seja neste programa e sobretudo nos ambientes de culto, as atenções voltam-se para a cruz. Este ano, na Diocese de Évora, houve um motivo extra para este olhar a cruz de uma forma diferente. Que experiência foi essa da peregrinação dos símbolos, nomeadamente o impacto que a cruz, com 4 metros, foi gerando na Diocese? Boa tarde, Paulo. Antes de mais, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje a falar sobre esta dimensão da cruz. Efetivamente, neste caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, a Cruz Peregrina está exatamente a fazer esse que é o seu papel. Está a peregrinar e está nas dioceses portuguesas a fazer este caminho que nos levará até à JMJ. E em Évora foi também essa oportunidade de materializar no fundo esse caminho. E não é estranho ser uma cruz que convoca para um encontro de jovens? Não é estranho. Não é estranho. A cruz tem sido sempre apresentada como uma possibilidade de encontro. Foi nela que Jesus se encontrou connosco. E o convite que ela faz, quer pelo seu material, quer pela sua própria disposição, é esse. É um momento de encontro. E durante este mês foi isso que foi sendo possível fazer. A cruz esteve em muitas das paróquias da Arquidiocese de Évora e em cada local que chegava apresentava-se como essa materialização de um Jesus que vem ao encontro dos jovens e das comunidades. E essa relação com a cruz, que tem um peso forte na nossa Diocese, foi aqui reforçada com esta dinâmica da juventude. E foi muito curioso assistirmos a esta relação dos jovens com a cruz. Muitos não tinham até informação sobre a sua existência ou sobre o seu papel, mas neste caminho de preparação foram tendo também essa oportunidade. E depois, a viver ainda um tempo de algumas restrições pandémicas e onde havia alguma dificuldade de interpretar a possibilidade do toque à cruz ou não, foi muito importante também quebrar um bocadinho essa barreira. E foi com muita fé e com muito entusiasmo que assistíamos nas comunidades, desde as mais pequenas às maiores, a ver essa necessidade de ir ao encontro da cruz. Não só pela sua simbologia, da presença da cruz ali, mas também pelo toque físico, por aquele encontro efetivo entre pessoas que se preparam para algo que não é só um encontro em Lisboa em 2023, que é efetivamente um encontro muito interior e muito necessário. Então, esta dimensão do toque é, no fundo, a garantia de que está a acontecer. De que, afinal, isto não é só palavras, não é? Está ali uma cruz de madeira que apesar de não ter Cristo nela, nos lembra que Cristo está sempre ali, mas também por não ter Cristo nela, nos deixa espaço para que a possamos também ocupar um bocadinho. E foi isso que quisemos também durante este mês de janeiro. Foi o mês em que os símbolos da jornada peregrinaram na Arquidiocese de Évora. Eles começaram no último dia do mês de dezembro e depois peregrinaram até ao final do mês, sendo que depois transitaram para Porto Alegre e Castelo Branco. E esse é o percurso que está a acontecer pelas dioceses todas de Portugal. E claro que são símbolos que convocam para um encontro, que é um encontro com o Papa, que é um encontro que tem uma marca cristã muito vincada, não é? E que a cruz, símbolo por excelência dos cristãos, soube transmitir a todos os jovens, mesmo em ambientes onde essa ligação ou essa sintonia podia não ser evidente. Foi, efetivamente sim.
Até porque estas coisas funcionam também um bocadinho por... E vou utilizar aqui uma palavra que tem estado muito em voga, que é o contágio. Isto funcionou também um bocadinho por contágio. E às vezes temos tendência no relacionamento com estes símbolos, estarmos um bocadinho acanhados até. E a verdade é que ao longo deste mês as comunidades foram sucedendo umas às outras na recepção destes símbolos e foram engrandecendo cada vez mais esse momento. E isso também é sinal de maior envolvimento, de maior disponibilidade e desta efetiva abertura para a cruz e para aquilo que ela representa. E isso foi sendo possível ao longo deste mês e atrevo-me a dizer que vai sendo possível sempre ao longo de todo este tempo até à jornada. Portanto, de paróquia em paróquia, de comunidade em comunidade, de diocese em diocese, este movimento vai crescendo. E também com o intuito de que ninguém fique à margem desta cruz, que ninguém fique à margem daquilo que a cruz tem para nos dizer. E as nossas igrejas encheram-se muitas vezes, as nossas escolas e as nossas praças encheram-se muitas vezes com um silêncio que tinha muito para dizer àquela cruz e que tinha muito para ser ouvido. E os jovens e também os menos jovens aproveitaram esta oportunidade para se encontrarem consigo e para falarem com a própria cruz e para perceberem o que é que a cruz estava a pedir naquele momento nas suas vidas. Porque esta cruz traz este convite de preparem-se, ponham-se a caminho, porque a Jornada Mundial da Juventude é a possibilidade de um encontro que já está a acontecer. Portanto, e este momento que estamos a viver agora em Portugal, neste caminho para a jornada, é efetivamente isso. A jornada está a acontecer. Porque a cruz vem também lembrar que pela sua permanência, que pela sua existência, pela sua relação com o próprio Jesus Cristo, que a jornada não é qualquer coisa que vai acontecer apenas naquela semana ou naquelas 2 semanas que os jovens se juntarão em Portugal. É efetivamente um encontro que já está a acontecer. E nós dizemos muito isto nas comunidades onde vamos. Muitos daqueles que estiveram com a cruz, muitos daqueles que preparam as dinâmicas de vivência agora da Semana Santa e de todo o caminho até lá, possivelmente não estarão na jornada. Possivelmente não terão ou possibilidade ou condições para estarem. Portanto, a jornada acontece agora, e acontece durante, e acontece depois. E a cruz permanecerá para lá disso. Esta cruz física está connosco agora, já percorreu muitos recantos deste mundo, do mundo antigo, do mundo moderno. A cruz movimentou-se muito e movimenta-se muito nas redes sociais agora e vai ao encontro de todos, mas ainda assim temos que ter esta responsabilidade. Nem todos poderão estar em Lisboa, nem todos estão a viver isto nas redes sociais, nem todos conseguiram fazer este encontro com a cruz. E muito daquilo que foi esta peregrinação dos símbolos foi também o convite a que as pessoas se tornem elas próprias símbolo e força desta cruz. Se eu conseguir, na minha relação com os outros, na minha vida pessoal, familiar, paroquial, ser também sinal desta cruz que está disponível para acolher e que, apesar de estar vazia, de parecer vazia, tem sempre Cristo nela, se eu conseguir fazer isto, estou também a ser cruz, estou a ser sinal de Cristo, estou a ser aquilo que eu gosto muito de chamar que a cruz é a porta da casa de um amigo. E às vezes nós chegamos a esta porta e batemos na expectativa de que o amigo responda do outro lado. E quando nós nos posicionamos na cruz, esta porta deixa de ser necessário bater para que ela abra. Portanto, está sempre aberta. Está sempre aberta. Portanto, este encontro, a cruz é este portal que nos aproxima de Cristo, que deu a vida por nós, e estamos a viver agora, vamos viver esse momento, mas também uma porta onde nos podemos relacionar com os outros em Cristo, porque só assim faz sentido. E felizmente a gente vai vendo esse impacto que a cruz causa na peregrinação pelas várias dioceses. Ainda esta semana, na terça-feira, neste programa mostramos Guarda, Viseu, o impacto que vai causando. E achei curioso que Nuno Sobral Camelo foi referindo que em causa está um encontro. Em causa não está uma dimensão de dor, está uma dimensão de encontro que a cruz provoca, e sentiu isso na Arquidiocese de Évora? Sim. Há uma dimensão de encontro e há uma dimensão de libertação por esse encontro. Nós tendencialmente temos muita
parece que temos mais facilidade em ver na cruz a dor, a morte, o fim, o sofrimento, mas a verdade é que quando na cruz fazemos encontro, aceitamos tudo isso, até porque Jesus morre por nós, mas não nos garantiu que a nossa vida vai ser um mar de rosas a partir daí. Antes, pelo contrário. Até porque nos deixa essa liberdade de fazer escolhas. E somos nós que escolhemos. A verdade é que essa dimensão aparentemente mais negativa da cruz é reforçada e é trabalhada quando assumimos que ali é um ponto de encontro. E nós, quando nos encontramos em qualquer sítio, quando combinamos encontrar-nos ou quando nos encontramos sem haver encontro previamente marcado, isso é exatamente o início de um caminho que ou sabemos muito bem qual é, ou não sabemos assim tão bem, mas vamos construindo. Portanto, essa dimensão de encontro não é uma dimensão do encontro para a dor nem para o sofrimento, é para a libertação. E é isso que celebramos em cada Sexta-feira Santa? É isso que queremos celebrar em cada estes dias de Páscoa? Sim, é isso que celebramos aí. É isso que queremos celebrar na Igreja. É isso que queremos celebrar quando colocamos jovens a falar com jovens sobre o que é esta cruz na sua vida. Porque é muito fácil dizer eu não suporto a minha cruz, ou a minha cruz é um peso. Só o facto de dizermos a nossa cruz já parece assim uma coisa muito, muito pesada. A verdade é que temos sempre a garantia de que a cruz tem o peso certo. E se é nossa, é porque nós a conseguimos carregar. E quando pomos pessoas, quando pomos jovens, especialistas nas redes sociais a criarem coisas, a viverem coisas que são aparentemente muito distantes desta vivência da cruz, e conseguimos perceber que eles, afinal, entendem o significado desta possibilidade de encontro, isso é libertador. E isso faz caminho e isso faz Jornada Mundial da Juventude. Agora. Que experiência foi acontecendo de ver jovens a carregar a própria cruz, essa cruz com 4 metros, que ainda tem algum peso, não é? São precisas algumas pessoas para a transportar. Que a experiência foi gerando? Olha, foi uma experiência que começou por ter uma preocupação logística e rapidamente se transformou para uma dinâmica muito séria e muito bonita de envolvimento. E nós, quando nos preparávamos para receber os símbolos em Évora, havia a indicação técnica de que aquilo era pesado e que era grande e que era preciso garantir em cada localidade, em cada paróquia, que tivesse um número mínimo de pessoas que a pudessem carregar, lá está, que a pudessem transportar. A verdade é que isso rapidamente foi-se esquecendo, tal foi a vontade que as pessoas tinham de estar presentes naquele momento, naqueles momentos em que a cruz passava pelas suas comunidades e essa preocupação. Nós às vezes temos um bocadinho esta tendência, centramos os assuntos muito na dinâmica do homem, que é se sou capaz, se tenho tempo, se vai correr bem, que consequências é que isso trará. E esquecemos de apostar na dimensão do Jesus, né? Porque estas coisas acontecem muito mais à dimensão de Jesus do que à nossa própria dimensão. E então, rapidamente abandonámos essa preocupação logística, porque ela estava garantida, e passámos a olhar para aquele encontro, para aquela relação com a cruz, com um verdadeiro motivo de dinâmica que se instalou. E a cada comunidade em que a cruz chegava, era impressionante ver não só a entrega dos jovens, como os outros elementos da comunidade também a quererem estar com os jovens, a quererem chamar também a si essa responsabilidade de estar com os jovens e também de carregar a cruz. E não foi à toa que fomos percorrendo a cruz, nunca esteve fechada em sítio nenhum. A cruz esteve na rua, a cruz foi ao encontro das entidades, das instituições, daqueles que estavam até fechados em casa porque não podiam sair. Portanto, essa dimensão logística do peso transforma-se numa coisa muito leve que faz encontro e que liberta. E então foi um crescendo. Foi sempre possível ver que quem recebia agora tentava que a de cruz tivesse ainda menos peso do que na paragem anterior. E isso foi gratificante e foi bom. E foi também um sinal de que este sim é o sentido para o caminho da jornada. Porque corremos também um bocadinho o risco de... Parece que ainda falta muito tempo, mas já andamos a falar nisto desde 2019
e que parece continuar a faltar, mas não falta tempo nenhum. As coisas estão a acontecer. Sobretudo quando se olha para tudo isto como algo que já está a acontecer, não é? Que já está a acontecer, que é uma oportunidade. Que é uma oportunidade efetiva de chamar ao encontro. Passado essa peregrinação que aconteceu no mês de janeiro deste ano, de que forma é que se mantém a ligação com a jornada, que se mantém o caminho numa diocese até agosto de 23? Essa é a principal preocupação, e nós sabíamos disso até antes de recebermos os símbolos. É que o Alentejo, com as suas especificidades territoriais, com o seu envelhecimento demográfico, com o facto das comunidades estarem fisicamente afastadas umas das outras, deixa-nos aqui um grande desafio. E foi muito bom congregar as comunidades à volta daquele mês, à volta daqueles símbolos, mas agora é preciso, de alguma forma, não deixar cair este caminho. E temos procurado fazer isso. Aliás, a peregrinação permitiu que novos projetos surgissem? Sim, a peregrinação permitiu. Primeiro, a notícia de que a jornada seria em Lisboa permitiu o sonho de querermos estar associados a isso. Depois, a passagem dos símbolos, efetivamente, fisicamente, desassossegou muitas das pessoas que se deram conta de que aquilo estava efetivamente em marcha. E estas duas coisas juntas conseguiram revitalizar grupos de jovens, conseguiram que eles fossem criados em paróquias onde não existiam, conseguiram que os jovens voltassem a ter um papel importante nas suas comunidades. Os movimentos passaram também a reforçar-se, muito neste encontro da comunidade em si. Portanto, isso foi um pretexto e não podemos deixar cair essa dinâmica e estamos a não querer fazê-lo. É esse o desafio destes dias. É esse o desafio. E os grupos jovens também têm, eles próprios, criado dinâmicas muito específicas e agora na Semana Santa isso acontece. Na preparação da Via Sacra, também como proposta de vivência para a JMJ, muitas comunidades foram fazendo as suas vias sacras. Portanto, há um conjunto de atividades que têm que ter continuidade. E aqui o COD de Évora também tem um papel importante de continuar a fazer caminho conjunto com estas pequenas, que às vezes são pequenas comunidades, mas que estão sinceramente envolvidas na vivência deste caminho e também na preparação que será o acolhimento de peregrinos em 2023. COD é este comitê organizador diocesano, que é desde logo também uma dinâmica nova para que as várias dioceses do país se envolvam nesta preparação. O selo da jornada vai estando presente nas várias iniciativas? Sim, eu acho que sim, eu acho que é inevitável, até porque no nosso caso concreto, esta dinâmica diocesana da juventude estava já muito presente na pastoral juvenil. E o COD é também um bocadinho aqui um upgrade desta resposta que era dada pela pastoral juvenil. E a pastoral juvenil tinha e tem essa preocupação de congregar os jovens da Arquidiocese, de conseguir vivências conjuntas nos ritmos de cada comunidade, de cada paróquia, mas aquilo que temos vindo a tornar possível é que todas essas iniciativas, de alguma forma, vão ao encontro daquilo que é a Jornada Mundial da Juventude, ou pelo tema que ela encerra, que é riquíssimo, e também muito pela experiência de vivência mariana que a Arquidiocese tem, e é inevitável que isso aconteça, e depois também porque as oportunidades que começaram a ser possíveis no pós-pandemia foram sempre sendo utilizadas e aproveitadas para espalhar essa dimensão de que, muito como Dom Américo diz sempre, é preciso convidar todos. Eles depois decidem se querem estar ou não. Não podemos é correr o risco de chegar a agosto e alguém dizer: eu não sabia que isto estava a acontecer, eu não sabia que isto era para mim, eu não sabia que era possível estar lá, eu não sabia que era possível fazer caminho até lá. E essa é a nossa principal preocupação. Portanto, sim, na Arquidiocese, tudo aquilo que estamos a fazer ao nível de... Eu diria que ao nível da Igreja. Nem tão só ao nível da pastoral juvenil ou daquilo que é o movimento juvenil, mas todos os movimentos e todas as componentes desta Igreja que celebram um Cristo vivo
está a fazer tem este selo JMJ. E próximas etapas agora que envolvam a Arquidiocese de Évora, acredito que naqueles dias anteriores às jornadas estarão a acolher jovens, serão etapas marcantes, mas até lá. Olha, até lá apostamos muito neste reforço desta rede juvenil e de paróquias na Arquidiocese, mas sim, estamos a preparar-nos com entusiasmo para o acolhimento dos peregrinos naquilo que será a semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Temos uma aposta desde muito cedo em que queremos que essa semana seja um motivo forte de agregação dos nossos jovens da Arquidiocese, em primeira linha, até porque falávamos isto muitas vezes, não sabemos se muitos quererão vir para a nossa Arquidiocese, agora já sabemos que sim, e acreditamos que sim, e eles já nos procuraram, mas efetivamente estamos a criar um programa e um conjunto de oportunidades que congregue os nossos jovens e que ao mesmo tempo seja suficiente para acolher outros peregrinos que vêm de outros países. Portanto, e serão acolhidos essencialmente onde? Olha, nós queremos que eles sejam acolhidos na área da Arquidiocese, onde as dinâmicas instaladas o permitam, onde as condições logísticas o permitam, mas queremos também fazer aqui uma passagem cada vez mais forte para chamar a este processo as famílias. Até há bem pouco tempo era muito difícil levar famílias a comprometerem-se com a possibilidade de acolherem nas suas casas, naquele tempo, jovens de outros países, pelas razões óbvias que atravessamos, mas a pouco e pouco começa a ser desbloqueada essa ideia, essa possibilidade. E será o convite que vai chegar às famílias, entretanto, então? Será um dos próximos passos, além da programação da vivência daquela semana, além do contacto constante e exaustivo com as autarquias, com as entidades locais, com as forças de segurança, para toda essa preparação. Estamos também muito focados nos próximos tempos em chegar às famílias, porque faz muita diferença serem estas famílias locais a acolherem os jovens que vêm de outros pontos do mundo. Sem dúvida que num envolvimento mais de toda a comunidade nesta Jornada Mundial da Juventude, que está em marcha nas dioceses, também na Arquidiocese de Évora, e agradeço, Nuno Sobral Camelo, por ter apresentado aqui esta experiência que emergiu de uma cruz, de uma presença de uma cruz, mas que se reflete agora em tantas circunstâncias. Muito obrigado e Santa Páscoa. Obrigado. Muito obrigado. Acompanhe o portal da Agência Eclésia, onde atualizamos a informação sobre as celebrações da Semana Santa em Portugal e no mundo. Desejo-lhe uma boa tarde nesta sexta-feira da Semana Santa e até amanhã, se Deus quiser.